que habita entre os louvores. Receba a nossa adoração, nossos louvores, Pai, e aperfeiçoe, porque nós somos imperfeitos, somos carregados de fraquezas, de dificuldades, Pai, mas cada um, ó Deus, fez um esforço, uns mais e uns menos, para estar aqui, Pai. E isso é aprazível aos teus olhos, Pai. Isso tem um valor, Pai, em saber que nós viemos na tua casa para se alimentar da tua palavra e louvar o teu nome. Pai, não deixa ninguém voltar vazio. Nós repreendemos todo espírito contrário à palavra do Senhor. Nós amarramos todo espírito que tem intenção de impedir a bênção dos teus filhos. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, estão repreendidos e o teu espírito tem toda a liberdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês que vieram. Ficamos felizes com a presença de todos vocês. Irmão Elias, irmão Natanael, irmã Keila, irmã Dorcas, que veio lá do interior, irmão João, e assim cada um que aqui estão. Amém? E a irmã Tereza já está melhor, já está bem, né? Se recuperou da cirurgia e está aí. Aonde é o nosso lugar, né, na casa de Deus. Irmãos, vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 11. É um assunto que já faz dias que está comigo e eu desejei falar e preguei ali em Ronda Alta, e hoje nós vamos falar. E eu quero que vocês, cada um, pegue realmente o recado de Deus e ore a Deus e Senhor, faz que a tua palavra possa criar em mim, né, mais amor pelo Senhor, mais força. Vamos ler então. A Isabelinha fica quietinha, né, fia? Isabela, eu vou falando. Para ficar quietinha. É para ficar quietinha, tá? Tá bom? E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, né, que tinha pedido a parte, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faze como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou.
E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Onde parei? E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. E vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Oremos. Senhor, Deus eterno, que a tua palavra possa entrar em cada coração e ser, ó Deus, de grande ajuda para todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós lemos a escritura do filho pródigo, bem conhecida nossa, né? E o título que eu quero dar é: Não devemos sair da nossa posição que Deus nos colocou. Nós vemos, irmãos, nas Escrituras, porque as Escrituras são a nossa base, e vemos no Velho Testamento que Israel não era abençoado fora da sua terra. Isso mostra claramente que ali era uma terra natural, mas nós temos a nossa terra espiritual, que é o Espírito Santo. E nós estamos indo para uma terra espiritual também, que é os céus. E nunca o cristão nunca será bem-sucedido, o Filho de Deus, melhor dizendo, fora do seu lugar. E nós vemos, irmãos, que nós podemos tirar duas lições desses dois filhos. Veja, um foi, vamos dizer assim, como é que podemos dizer? O filho pródigo, né? Um foi aquele que nós diríamos ovelha negra, né? Da família. Até um certo momento, né? Claro. Outro era um bom filho. Estava na casa do pai, mas estava ali como um servo. Ontem eu falei ali em Ronda Alto que ele estava como um pródigo também, mas a palavra pródigo não quer dizer isso, né? Ele estava ali na casa do pai, mas ele não tinha, quer dizer, liberdade, noção do que tudo aquilo era dele. Já se for ver o outro, por mais que errou, mas ele pelo menos sabia, uma parte dessa herança me pertence. E pegou, e infelizmente foi e gastou com aquilo que não devia. Mas o que nós precisamos, irmãos, é olhar as Escrituras e tomar uma posição
em saber que o melhor lugar para nós é aqui. Às vezes, o mundo aí fora parece que tem algo que presta, né? Mas não tem. Como Asaf, quero ir lendo aqui, comentando, Salmo 73. Porque todos, irmãos, veja bem, aquilo que eu sempre digo, todos que vieram ao mundo somos feitos da mesma matéria. E como disse Tiago, que Elias, veja o poder que Elias tinha, o grande ministério que ele tinha, mas a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele fez tudo aquilo, fez descer fogo do céu, ele provou que Deus era Deus, mas quando chegou o aperto, né, ele fugiu de uma mulher e pediu a morte. Entrou debaixo, foi para baixo de um pé de zimbro, e ali ele desistiu de tudo. Senhor, não sou melhor do que meus pais, tira minha vida, e ali deitou esperando o cumprimento da sua oração. Era um momento de fraqueza, mas não é no momento de fraqueza que Deus te abandona. É ali que Ele está falando contigo, falando através da pregação. Por isso, o melhor lugar para nós é aqui, onde Deus fala. E eu fico feliz por ver todos vocês hoje, que eu tinha essa mensagem no meu coração, porque isso realmente mostra para nós quem somos e o nosso posicionamento. E veja como ele estava tão desanimado que mesmo o anjo acordando, dando comida, dando de novo, ele sai dali, caminha e entra numa caverna. E Deus aí chama ele de novo. O que você faz aí, Elias? Mas ele tinha um testemunho para dar. O que está fazendo aí, Elias? Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Deus do exército e mataram os teus profetas e só eu fiquei e querem tirar minha vida. Mas Deus disse, não, Elias, eu tenho ainda 7.000. Eu tenho um Eliseu por aí, está lavrando na sua terra, ninguém conhece, mas eu conheço o coração dele. Tem um Micaías por aí, lá no cantinho dele. Tenho tantas pessoas, eu tenho 7.000 ainda. E aí Deus orientou ele o que deveria fazer, ungir Eliseu, ungir Jeú, e após isso Deus o levou para casa. Então nós estamos, como vocês vão me ouvir, eu acho que por resto da vida falando isso, fazendo história. Olhamos as histórias e estamos fazendo história e nos firmamos nessas histórias da Bíblia para nos fortalecer. Mas um dia nós daremos adeus a esse mundo. Um dia nós tomaremos a ceia pela última vez aqui. E a próxima será nas bodas do Cordeiro. Por isso, não fale em estar na tua posição, na casa de Deus. Por quê? Nós sabemos muito bem, o irmão Brana diz, que quando uma pessoa sai dos caminhos de Deus e prospera, vai bem, é sinal que não é filho. Porque Deus não açoita quem não é filho. Ele vai bem, e a gente conhece, você conhece pessoas que desviaram há 30 anos, quem sabe, e não estão nem aí. São inimigo da palavra de Deus. Mas às vezes é aquele que está gemendo, mas ele é amigo da palavra de Deus. Ele defende a mensagem, ele defende a igreja, ele defende. Deus está olhando por ele. Compreende? Como eu sei de pessoas que há uns 30 anos atrás desviou, né, quando era jovem.
Até hoje, né? Todo mundo desviado. Filho desviado. Quer dizer, filho nem foi, né? Filho nem chegou a ser batizado, né? Uma esposa desviada, tudo. E eu ouvi que alguém disse, né? Estou vendendo o que comprei. Que ele disse, se eu sou eleito, Deus vai tratar comigo. Isso mostra que a pessoa não é eleito. Porque o Filho de Deus, há uma ligação no coração dele, ele não se sente bem lá fora. Até por momentos ele pode se sentir, mas daqui a pouco ele cai em si e diz, o que eu estou fazendo? E aí está, às vezes sai da terra. Para nós hoje é sair da terra, é sair da palavra. Para eles sair da terra era sair literalmente de Canaã. E às vezes volta, mas volta tudo quebrado. Eu lembro de um casal na igreja que pararam. E o pastor queria visitar e tal, mas eles não estavam muito querendo a visita do pastor. O pastor tentou. Daqui a pouco rebenta tudo. Se divorciam e um literalmente vai para o mundo e outro volta, como diz, como um desazado, né? Não vou dizer outra coisa. Volta sozinho, aí volta. Graças a Deus que voltou ainda, né? Mas se tivesse se posicionado, seria diferente. Conheço outro também, a mesma situação. Conheço pessoas que saíram do caminho quando... Por quê? Por que saiu? Porque fez um negócio com o irmão lá e disse que o irmão foi injusto com ele, ficou brigado com o outro irmão, e o outro irmão mais teimoso do que não sei o quê. Que tem pessoa que é teimosa, né? Rebenta tudo e não cede. Aí foi para o mundo, abandonou tudo. Depois, uns 25, talvez, anos, voltou. Graças a Deus que ele está servindo a Deus, mas o que ele perdeu pelo caminho? Os filhos. E aí nós vemos, irmãos, eu quero que vocês vejam, talvez hoje seja um pouco longo, mas pegue tudo. Vamos olhar os tipos, porque o Velho Testamento são sombra dos bens futuros. Veja que quando Deus chamou Abraão, o que ele disse para começar? Saia da tua parentela e venha caminhar comigo, que eu vou te abençoar. Não era lá fora que ele ia ser abençoado. Quando veio a fome ali em Canaã, a dificuldade, ele desce para o Egito. Lá ele precisou dizer que Sara era a sua irmã de medo do rei. Estava fora da vontade de Deus. Vemos Isaac também, e vocês vejam, irmãos, isso me chamou a atenção, que às vezes... que as bênçãos dos nossos antepassados nos acompanham, mas também o pecado acompanha. Por isso nós precisamos entrar em Deus, porque através do novo nascimento quebra essa maldição. Nós não temos que carregar maldição dos nossos antepassados. Não, nós somos nova criatura em Jesus Cristo, mas para isso nós precisamos exercer a nossa fé. Aí vocês conhecem, né? Todo mundo sabe, até quando vai consultar o médico quer saber se tem alguma família que tem tal problema. É um demônio que acompanha. O vô morreu de AVC, o pai morreu de AVC, o filho vai morrer de AVC também. Vai. Se não quebrar essa maldição, vai. O vô morreu do coração, o pai também, o filho também. Se não quebrar a maldição, tem uma grande probabilidade, porque é uma maldição que está seguindo.
O pai era mulherengo, se não cuidar, o filho vai ser mulherengo também. Agora, o que o Evangelho faz? O Evangelho quebra essa maldição. Eu não sou não sou, como quer dizer assim, um cavalo para carregar a carga do diabo. Eu não quero isso, eu não aceito isso. E eu vou buscar a Deus até vencer. Falhei, mas eu vou levantar de novo. Falhei, mas eu vou levantar de novo. E aí você quebra essa maldição. E se admite isso, vai, eu lembro, sabe? Eu era campeão para contar, né? Finado avô morreu de AVC, minhas tias morreram de AVC, né? Depois meu pai morreu de AVC, né? Contava, né? Mas eu não vou morrer de AVC, não. Eu não vou, essa maldição está quebrada. Vou fazer minha parte, me cuidar, tem que fazer. Mas eu não vou morrer de AVC. Posso morrer de outra coisa, mas não com essa maldição que veio lá não sei de onde, por qual motivo veio, não sei. E a coisa é assim mesmo. Se fosse contar, eu acho que praticamente todos os meus tios e tias, com exceção de uma, morreram de AVC. Uma porque morreu devido a problema na gestação. O resto, pelo que eu sei, todos. É uma maldição que acompanha, mas nós temos que carregar as bênçãos que eles tinham. Isso nós queremos, mas a maldição não. Veja, por que eu estou falando isso? Veja que Abraão, por 2 vezes, ele disse que Sara era sua irmã, não é verdade? Aí você vê lá o Isaac também, saindo da terra de Canaã e indo para a terra dos filisteus, e chega lá com medo do rei, é minha irmã. E aí, ainda bem que o rei viu ele brincando com Rebeca e disse assim, por que você me mentiu? Eu iria tocar ela e você tocar nela, né? E você ia trazer maldição para a nossa gente? Se veja como eles, por mais que eram pagão, eles tinham como quero dizer assim, uma boa conduta. Aí Isaac disse, eu fiquei com medo, porque se eu dissesse que era minha mulher, você ia me matar, ia pegar ela, ficar com ela. Repetiu o mesmo erro. Mas também ele repetiu, né, as mesmas bênçãos. E o que eu quero dizer com isso? Nós não queremos a maldição, o erro. Nós queremos as bênçãos. E quando, irmãos, vejam isso. Isso estava no meu coração há alguns dias para falar. Aí você olha Abraão, olha Isaac, você olha Noemi. Noemi, a esposa dela é Elimeleque, ela Noemi, o filho Malom e Quilion. Deu uma crise, uma fome, né? Falta de alimento em Israel, e eles vão lá para os moabitas. Aqui não tem. Está difícil a coisa, vamos para lá. Está difícil a coisa, vamos parar. Nós não podemos parar. Nós temos que se agarrar em Deus e Senhor Deus, nem que seja me arrastando, mas eu não vou sair da tua presença. Como dizia o pastor Febrônio uma vez, se você algum dia tiver que cair, caia na estrada, que alguém vai ter que passar por ali e te ajudar. Porque essa nossa luta é uma batalha mesmo. Assim como o avião tem que fazer toda aquela força para levantar, e os motores vai rugindo, mas chega lá em cima que a coisa fica calmaria. A vida cristã também. A gente às vezes está aqui embaixo,
Qualquer coisinha atinge. Mas aí a gente tem que lembrar do que a Bíblia diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Eu olho para a minha vida, você olha para a tua vida. Como que era lá quando você começou? Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Graças a Deus, como diz creio que Ezequiel, que a causa de nós não sermos consumidos são as muitas misericórdias do Senhor. Veja como Ele tem te guardado até aqui, veja como há aqui um desejo por servir a Deus. Ele tem te amado. Se não fosse Deus na minha vida, irmãos, eu não estaria aqui, não. Eu não estaria, não. Mas Deus foi bom, que veio nos guiando. Deus foi bom, que até através de ímpio falou. Falou. Ímpio. Não para jogar na cara, mas realmente para dizer, não, depois você não vai ficar bem. Era Deus usando ali. Isso. Então, eu quero que vocês olhem para vocês. Assim como Cristo contou a história do filho pródigo, que saiu, foi embora, caiu em dificuldade, mas voltou e o pai recebeu ele de braços abertos. O filho mais velho não entendeu, porque não compreendeu o amor do pai. Assim ele quis contar essa parábola para mostrar que ele nos ama, que ele quer que nós esteja na casa do pai, como disse o filho pródigo, quantos que na casa do pai tem fartura de pão, mantimento, e eu aqui não tenho nem o que comer. Na casa do Pai nós temos a proteção. Na casa do Pai nós temos vida eterna, que é o principal. Eu não sei quando o meu coração vai parar de bater, você não sabe. Mas eu sei que um dia desses, a vida de Cristo tardar vir, ele vai parar. Mas quando parar, eu sei que os anjos irão nos conduzir. Por isso, a esposa do irmão Brana, quando ele chamou, ela disse, vocês lembram, né? Billy, por que você me chamou? Eu estava indo por um lugar tão lindo, no livro Sobrenatural, volume 2, ele relata bem com detalhes. Eu estava indo por um lugar lindo, pássaros, palmeiras, 2 anjos de branco estavam me conduzindo para o lar. E então eu ouvi você me chamar ao longe e eu voltei. Naquela carcaça doente, né? Aí o que ela disse? Essa é a passagem que nós devemos ter. Essa é a passagem que nós não devemos abrir mão de Senhor Jesus. Eu tenho sido fraco, mas não me deixe sem a passagem. O que é a passagem? É o Espírito Santo. Cristo em vós, esperança de glória. E ela disse, e então eu voltei. E ela disse, você prega sobre isso. Mas você não tem noção quão precioso isso é. O que é precioso? Esse batismo do Espírito Santo que você prega, que nós recebemos, ele é mais precioso agora na hora da morte, porque ele está me levando. Quanta dificuldade, mas eles estavam na casa do Pai. Eles estavam na terra que Deus deu. Billy, eu tenho que ir. Eles estão voltando. Isso é real. O cristão sente quando eles estão vindo. Eles começam a aparecer por ali, como no caso do irmão Sérgio. Eles começam a estar por ali, como no caso que eu conto daquela irmã.
E eles vêm e eles trazem paz, eles trazem um bom-estar, eles trazem uma presença maravilhosa. Mas o ímpio, infelizmente, quando começa a partir, ele começa a enxergar quem vem buscar ele. Por isso não é o nosso lugar fora. Nosso lugar é na casa do Pai. Às vezes volta, mas volta arrebentado. Na questão de Elimeleque e Noemi, eu imagino que ela foi quem... isso é o que eu imagino, né? Que incentivou, vamos para os Moabitas, que não tem mais o que comer. Tinha problema, mas eles estavam na casa do Pai. Vocês estavam compreendendo? Tinha problema, tinha dificuldade. Elimeleque, então vamos. Malom e Quilion, né, os filhos, nome difícil. Vamos então, mãe. Vamos, pai, vamos embora. Quando chegou lá, em vez de melhorar, a coisa piorou. Casaram os filhos com as moabitas. Sai da igreja, vai casar o quê? Com ímpio. Casaram com as moabitas. De repente morre Elimeleque. De repente morre Malom. E de repente morre Quilion. Né? E aí a Bíblia diz que então ela, lá da terra de Moabe, ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Então se levantou Noemi dos campos de Moabe, porque se ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. E ela chegou para suas noras e disse: volte, filhas minhas. Volte para o seu pai, sua mãe. Porque a mão, como é que diz aqui? A mão do Senhor se descarregou contra mim. Quer dizer, o que vocês vão fazer comigo? Uma viúva, abandonada, agora sem terra, sem marido, sem filho, sem outro filho. Volte. Porque não adianta vocês comigo. Mas ali, Ruth teve o discernimento que o Deus de Noemi, a terra de Noemi, era o lugar abençoado por Deus. Você vai voltar para a igreja? Eu vou contigo então. Às vezes acontece isso, não é? Às vezes a pessoa casa lá fora e vem, e às vezes a Ruth vem junto. Né? Deus é um Deus de misericórdia. E a Bíblia diz que Orfa beijou, abraçou sua sogra, chorou e está: eu vou voltar então para a minha terra, para os meus deuses. Mas Ruth disse: não me inste, quer dizer, não insista para que eu se aparte de ti. Não, Noemi. Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você comer, eu vou comer. Aonde você habitar, eu vou habitar. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Esse Deus que você diz que visitou o seu povo, ele será o meu Deus. E assim como no caso do pródigo, Deus a recebeu de braços abertos. Voltou com prejuízo, sem 2 filhos, sem marido, mas quando ela volta, Deus diz: pode voltar, minha filha. Aqui ainda tem uma cama para você. Aqui ainda tem alimento para você. E aí nós sabemos, concluindo, já terminando, indo para o final, Ruth foi respigar nos campos de Boaz, que é o tipo de Cristo, né? E que era parente de Noemi. E ela foi respigar. E ali ele deu ordem para os seus empregados que deixasse soltar um pouquinho mais de trigo para ela, para que ela não se aborrecesse, para que ela continuasse. Aí ele deu boa parte de alimento para ela. E então, Noemi, a velha igreja, né, aconselhou Ruth como fazer.
E ela foi e se casou com Boaz. E ao se casar com Boaz, ele redimiu tudo que Noemi tinha. Está vendo o paralelo com o filho pródigo? O filho pródigo recebeu roupas novas. O filho pródigo recebeu o anel. O filho pródigo recebeu o aconchego do lar. Assim, Noemi também. Boaz restituiu tudo, a sua terra, tudo. Agora você tem terra de novo, tem tua casa de novo, quer dizer, mas não saia daqui de novo, né? Por isso, irmãos, eu quero mostrar para você mais um pontinho. Nós estamos em uma caminhada. A coluna de fogo segue andando, a coluna de nuvem segue andando. Não deixe a coluna de fogo se apartar de você. Por causa disso, por causa daquilo, por causa da razão. Não. Deus está com as mãos estendidas. E o desejo de Deus é que todos nós que estamos aqui um dia possamos nos encontrar na glória. Lembra da parábola da figueira estéril? O dono da vinha disse: quanto tempo essa figueira ou essa vinha tem ocupado inutilmente, a figueira, né? A terra. Quanto tempo está na minha vinha, né? Quer dizer, no meu pomar, essa figueira, e não produz fruto? Lembram? E aí o dono da vinha disse assim: arranca. Por que ela ocupa a terra inutilmente? Arranca ela, planta outro. Que nós estamos aqui é para dar frutos, frutos de cristão. Por isso que a Bíblia diz que a semente que caiu sobre boa terra, uma produziu 30, outra 60 e outro 100 por 1. Esse 100 por 1 não é 100%, tá? Às vezes pode confundir, é 100 por 1. É 100 grãos por 1, é mais 100%, né? Acaba sendo 100%. Isso mostra que eu tenho condição de produzir 100 por 1, 100%. O outro tem condição de produzir 30, o outro 60, mas ambos são figueira, ambos são videira, ambos são fruto de Deus, ambos são filhos de Deus. Mas aquela em questão não produzia nada. Mas o vinhateiro, como diz a Bíblia, vamos dizer na nossa linguagem, o chacreiro, disse para o seu senhor: não, faz assim, deixa mais um ano. Agora eu pergunto, por que Jesus contou essa parábola? Só para contar uma historinha? Não, é para mostrar que na vida cristã também é assim. O Espírito Santo intercede por nós, deixa mais um ano. Deixa eu abençoar ele, deixa eu dar uma benção aqui, deixa eu trazer uma mensagem para animar. O vinhateiro disse: não, meu senhor, deixa mais um ano, que eu vou cavar ao redor, vou adubar, estercar ela, para que dê fruto. Aí se o ano que vem ela não der, aí o senhor pode mandar cortar. Deixa que eu fico por fiador dela esse ano. Vocês estão entendendo, irmãos? Por que Jesus contou essa parábola? Nós estamos aqui para ser cristão. Com fraqueza? Com fraqueza. Gemendo? Gemendo. Mas estando aqui, você vai poder produzir 30, produza 30. Pode produzir 60, produza 60. Essa vida passa tão rápido, mas do outro lado, depois o Indomar pode cantar um hino parecido. Do outro lado há um rio que flui do trono de Deus. Do outro lado não existe mais dor. Do outro lado não seremos mais tentados.
Se Deus se importou conosco a tal ponto que pensa você, que o grande Deus que fez os céus e a terra, que enche os céus e a terra, criou para ele uma natureza humana para vir aqui ser pisado, esbofeteado, xingado, pregado na cruz, morrer, para poder nos redimir. Por isso que ele fica feliz quando alguém volta para os caminhos, quando alguém vem à casa de Deus, quando você vem louvar a ele fica feliz, porque o nosso resgate custou preço de sangue dele. Creio que é Pedro que diz: olhai por vós e por todo o rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu sangue. Nós temos valor. Não devemos ser como o filho mais velho que não reconhecia o valor. Nunca me deu nenhum cabrito, mas era teu, rapaz, pegasse. O Senhor não tem me abençoado, mas professe a bênção, confesse a bênção. Ore, confia e creia que você vai ser abençoado. Mas Deus não me abençoa. Não vou mais servir Ele. Mas aí sim, né? Aí vai ser em bênção com tudo para o inferno. Agora, se nós estiver com Ele e mesmo assim Ele não nos abençoar, vamos dizer que não abençoasse, nós iríamos sem bênção, mas para o céu. Só um período aqui de tempo. Mas Ele abençoa. Ele abençoa. Ele tem sido bom para conosco, Ele tem se mostrado, Ele tem nos enviado uma mensagem para nos tirar do enleio denominacional, das lojas, né? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Pois no final, o irmão Lindomar pode cantar um hino próprio. Incline as vossas frontes. Senhor nosso Deus, é a Tua palavra, Senhor. A terra é boa, como disse Josué e Calebe. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará nessa terra, Pai. Aqui temos todo tipo de ovelhas, Senhor, apesar de ser uma igreja pequena. Temos ovelhas mais fortes, outras mais fracas, outras mais novas. Mas nós requeremos todas elas para Ti, Pai. E nós vamos contra Satanás, que tem prejudicado a caminhada de Teus filhos, e repreendemos e ordenamos: Satanás, tire as Tuas mãos sujas da herança de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto ao irmão Marcos Sola, eu quero te convidar vocês, aqueles que desejam, igreja de olhos fechados, venha à frente. Eu vou orar por você. Pedir que Deus continue adubando. Venha à frente. Não deixe o inimigo te segurar aí. Hoje pode ser o dia da tua vitória. Não foi por acaso que essa inspiração veio. Venha. Você que tem estado fora da ceia, venha e diga: Senhor Jesus, eu tenho estado fora da ceia por causa de minhas fraquezas, mas eu sei que o Senhor se importa comigo. Eu quero o fortalecimento.
os dois aqui na frente que vieram, que os seus corações têm estado lutando para servir a Deus. Eles não querem o mundo. Eu não quero que essa palavra venha ser para julgar ninguém. Eu te chamei e você não veio. Eu te chamei e você não veio, você não quis. Mas que você venha para buscar mais do Senhor. O irmão Lindomar vai cantando e eu vou orar por esses que estão aqui. Não existe mais fim dos problemas aqui. Outro lado não tem. Do outro lado vai ser tão diferente. Divisão entre os crentes. Outro lado não tem. Do outro lado o princípio e o fim. Vamos ver ao subir para a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor, com canções de louvor. Outro lado é céu. Do outro lado as denominações são princípios pagãos. Outro lado não tem. Do outro lado vai ser tão diferente. Divisões entre os crentes. Outro lado não tem. Do outro lado o princípio e o fim. Vamos ver ao subir para a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor, com canções de louvor. Outro lado é céu. Outro lado é céu.